Bem-vindos à 10ª sessão do Apocalipse Desencriptado. Têm-me perguntado quantas são até ao final? Não sei. Pelo andar da carruagem estamos em cerca de 30% e com 10, portanto deve faltar mais umas 20. Talvez mais uns 2 ou 3 anos de Apocalipse Desencriptado. Seria bom se Jesus viesse antes e não precisasse de acabar. Eu não me importava. Que ficasse pelo meio. Não me importa se não terminar. Seria bom se Jesus voltar, não é? Se voltasse antes. O último culto que falámos, capítulo 6, falámos dos 6 selos, recordando um bocadinho para trás. Havia um livro na mão do Deus Pai, ninguém era digno de abrir esse livro, apenas um ser foi digno de abrir esse livro, Jesus. Jesus recebe o livro da mão do Pai, começa a abrir os selos e até agora abriu 6 selos. No último culto falámos do 5º e do 6º selo. O 5º selo, os mártires que apelavam por vingança do seu sangue, e no 6º selo, aqueles sinais no céu e na terra, o terremoto de Lisboa, a chuva de estrelas, o dia escuro, a lua em sangue, e depois, no final, aqueles últimos versículos que falavam da segunda vinda de Jesus. Penso que recordam-se disto, em que nós dissemos que estávamos entre o versículo 13 e o versículo 14. Portanto, a partir do versículo 14 ainda não aconteceu, para cima do versículo 13 já aconteceu. E isto é aquilo que nós estamos à espera, quando o céu se retirar como um livro e se enrola, e todos os montes e ilhas forem removidos do seu lugar. E recordam-se que o último selo, o 6º selo, terminava com uma pergunta. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Chegamos à segunda vinda, chegamos ao momento da segunda vinda, ao momento da sua ira, como diz o versículo, quem poderá subsistir? E agora, antes de abrir o 7º selo, recordam-se que íamos falar que vai ser explicado quem é que pode subsistir. O capítulo 7 do Apocalipse agora não vai falar do 7º selo, vai falar dos 144 mil, que são os que podem resistir a estes momentos finais da história deste mundo. E depois então, no capítulo 8, abrimos o 7º selo e vamos até aí. Vamos até o primeiro versículo do capítulo 8 para abrir o 7º selo e para terminar estes 7 selos, esta sequência de 7 selos que estavam neste livro que o Senhor Jesus recebeu da mão do Pai. Vamos começar então com a leitura. E temos de dividir isto a meio. Primeiro vamos ler capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8. Temos aqui então a nossa leitura habitual, com um desenho 3D desta vez, que serve para que serve. Eu nem sempre gosto de trazer animações, não gosto de fixar as nossas mentes àquilo que alguém produziu, prefiro que seja a nossa mente a fixar-se àquilo que o Senhor nos transmite, mas serve de alguma coisa. Vamos ver então esta parte, estes primeiros versículos lidos pelo narrador. Capítulo 7. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zabulum, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Os primeiros 8 versículos, verso a verso, vamos tentar captar aquilo que nos quer transmitir o versículo. Versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 cantos da terra é uma expressão usada no Antigo Oriente. Temos também, Ezequiel fala nisto, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, e penso que é fácil perceber o que são os 4 cantos da terra, são os 4 pontos cardeais. É isto que estamos aqui a falar. Portanto, toda a terra, estamos a falar dos 4 pontos cardeais. Os ventos, o que são os 4 ventos da terra? Daniel ajuda-nos a entender isto. Em Daniel temos: eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e quando fala aqui dos ventos, falava então da sucessão dos impérios.
das comoções. Os ventos são as guerras, as contendas ou os juízos divinos, também são às vezes cometidos como ventos. Portanto, temos os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, e ventos, as guerras, as contendas, os juízos divinos. Temos então 4 anjos, 4 ventos, 4 cantos, uma sequência de 4. E vi outro anjo, um 5º anjo, subir do lado do sol nascente. Do lado do sol nascente, o que é que nos poderá dizer isto? Há várias coisas boas que vêm do sol nascente. Temos o jardim do Éden, que foi plantado no Oriente. É dito que Jesus veio do Oriente nos visitar. Os magos viram a estrela do Oriente. Jesus é a estrela da manhã, que é aquela estrela, a última a desaparecer quando o sol aparece. A glória de Deus vem do Oriente. Na segunda vinda, os relâmpagos vêm do Oriente. Ellen White diz que os nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparece uma nuvem aproximadamente do tamanho da metade da mão do homem. Portanto, várias coisas boas vêm do Oriente. O Oriente aparece várias vezes na Bíblia. E temos então este anjo, este 5º anjo, que vem do Oriente. Há quem diga por causa disto que este anjo é Jesus. Não nos parece que assim seja, mas há alguns comentários que assim falam. E que tinham o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aqui há logo uma coisa curiosa, e como sabem, este Apocalipse, desta vez tivemos aqui uma ajuda do público. No início, no domingo, enviei mails para todos aqueles da igreja, quem tem mails, eram cerca de 70, enviei mails para que pudessem participar e para que pudéssemos usar agora a vossa participação neste momento. Para tornar isto mais interativo, fizemos então esta participação e vamos ter agora a ajuda do público, a ajuda da assistência nesta votação que fizeram. Reparem numa coisa, a terra, o mar e a árvore, certo? Estes são os 3 símbolos que foram aqui usados. E depois no versículo 2, fala-nos da terra e do mar. Ou seja, para que não danificar a terra, o mar e a árvore, mas depois diz que os anjos, se for dado o poder de danificar a terra e o mar. E não fala das árvores. E o que é que são árvores? Foi a pergunta que nós fizemos. O mar são as partes populosas da terra. Vemos isso em Apocalipse 17:15. Em contraste, a terra são as partes mais desertas, portanto, da terra. E as árvores, o que são as árvores? Foi a pergunta que foi feita e tem aqui a resposta. A resposta, as respostas podiam ser: são árvores, são homens justos, são anjos, ou não faço ideia, muito estranho. Era a resposta que podia ter sido dada a esta pergunta. A maioria, 69%, respondeu: são homens justos. E é verdade, as árvores são homens justos. Como é que nós sabemos isto? Não porque não estamos a inventar, mas vemos, por exemplo, em Salmos, no capítulo 1, versículo 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, está a comparar os homens justos às árvores. Outro versículo, em Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como as árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Por isso compreendemos que as árvores aqui representadas são então os homens justos. E percebemos então que os anjos tinham poder para danificar a terra, o mar e as árvores, não é? Mas não iriam danificar as árvores. Não iriam danificar os homens justos. É uma mensagem de esperança que aqui está incluída. Portanto, as árvores são então os homens santos. Obrigado pela vossa resposta. A maioria acertou. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, o 5º anjo aparece e diz aos 4 anjos para continuarem a reter os ventos, porque eles precisavam de fazer algo antes. Tinham que selar os filhos, os servos de Deus. Selo de Deus. Vamos falar um bocadinho sobre o selo. Na Bíblia vemos também, em 1 de Reis 21:8, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele. Ou seja, com a autoridade do rei Acabe. Jezabel, mulher do rei Acabe, decidiu escrever uma carta e depois selou com o selo. Portanto, quando fossem ler a carta já sabiam que aquela autoridade era a autoridade do rei Acabe. Portanto, tinha que ser cumprido de acordo com a autoridade do rei Acabe. Diz ainda Esther: a escritura que se escreve com o nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Portanto, temos outro versículo que nos fala da autoridade deste selo. E um selo, à partida, tem o nome, a função e a jurisdição. É o que nós costumamos dizer. Para ser um selo de alguém com alguma autoridade e que possa conferir, este selo tem que ter estas coisas. Por exemplo, este senhor nós conhecemos muito bem, vamos-lhe atribuir um selo. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa, o nome, função Presidente, jurisdição Portugal. Acham que ficava bem Byron Rodrigues, Presidente de Portugal? Não dava, não é? Esse selo não tinha autoridade nenhuma. Porquê? Porque não sou eu, tem que ser ele. Portanto, o selo dele é este. Em contraposição, nós pensamos agora, então, qual será o selo de Deus? Mesma coisa, nome, Deus, função, Criador, jurisdição, céu, terra e mar. Certo? De acordo? E onde é que nós encontramos esse selo? Encontramos esse selo no quarto mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou, porque abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Temos aqui então o Senhor, é o nome do legislador. Temos fez, criação, terra, mar, céus e tudo o que neles há. Temos aqui o selo de Deus no quarto mandamento. E nós, muito orgulhosamente, dizemos, não é, que é o mandamento que nós defendemos, o quarto mandamento, guardamos o sábado, e nós defendemos isto. Se houver dúvidas, há mais versículos que nos ajudam a tirar as dúvidas. Certamente guardarei dos meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui temos um versículo que fala então, são um sinal entre mim e vós. E santificai os meus sábados e me servisão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Temos então o selo de Deus vivo no meio da sua lei, no quarto mandamento. Temos vários versículos que nos dizem que este é o sinal. E eu pergunto, então basta guardarmos o quarto mandamento e estamos selados, é isso? É o que diz o selo, não é? Está ali o selo, eu guardo o quarto mandamento, guardo o sábado e está feito. Diz-nos assim Tiago, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar num só ponto tornou-se culpado de todos. Portanto, nós somos muito orgulhosos de guardarmos o sábado, o verdadeiro dia do Senhor, mas não se esqueçam que há mais 9 mandamentos. Não basta guardar só o quarto, não basta guardar só 9, nem 9,5. Portanto, é preciso guardarmos os 10 mandamentos para sermos então selados pelo Deus que tem o seu selo no quarto mandamento. Não serão selados os cristãos, mais ou menos, apenas os servos do nosso Deus serão selados. É o que diz o anjo. Até que selemos os servos do nosso Deus. E precisamos pegar agora aqui um pouco na palavra servo. Sabem que a palavra servo que aparece em Apocalipse, a raiz grega da palavra é a mesma de escravo. É a mesma raiz da palavra escravo. E sabem o que é um escravo? Um escravo é alguém que a sua vontade é controlada pelo seu senhor. Ou seja, não pode ter vontade própria, porque é o Senhor que manda e ele obedece. Estes servos de Deus parece que são escravos de Deus. Mas deixem-me dizer-vos que eles não foram escravizados, mas eles próprios, de forma consciente e voluntária, decidiram anular a sua vontade e seguir a vontade de Deus. E vocês dizem, mas que horror! Alguém perder a sua vontade própria? Isso parece um bocadinho serviçal demais. Esta história de ser escravo de Deus, isso não é demais? Deixem-me dizer-vos que eles não perderam a sua vontade própria. A sua vontade é seguir a vontade de Deus. É completamente diferente. E deixem-me dizer-vos que não há nada melhor neste mundo. Não há ninguém mais feliz do que aquele que segue a vontade de Deus. Não há outra forma. Às vezes achamos que não. Temos de ter a nossa vontade própria. Mas ela só nos leva ao disparate e à asneira. Só realmente seguindo a vontade de Deus, somos verdadeiramente felizes. Só os servos serão selados, só eles irão subsistir. São estes servos que vão subsistir ao final da história da Terra. Estes escravos do Senhor. Estes escravos que aceitaram a vontade do Senhor acima da sua vontade. Não é uma mensagem fácil, eu sei. Mas é a mensagem que tem que ser apresentada neste momento. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Chegamos então aqui ao título do tema desta manhã, os 144.000. Quem são? De todas as tribos foram assinalados 144.000. 144.000 é um tema que aparece em Apocalipse no capítulo 7 e Apocalipse no capítulo 14. E tive que me segurar para não falar no capítulo 14 hoje, senão íamos seguir na nossa sequência e nós tínhamos de estudar capítulo a capítulo e, portanto, tive que me cingir ao capítulo 7. E hoje só vou-me abordar aquilo que está no capítulo 7 sobre os 144.000. Não vou buscar o capítulo 14, para mantermos a sequência. Vou buscar alguns textos que são importantes para entendermos o capítulo 7, mas não vou extrapolar mais do que aí. A primeira pergunta que nos aparece nos 144.000 é: será simbólico ou literal? É aquela pergunta que todos nós fazemos. E esta foi a pergunta que foi para casa. Sobre o grupo dos 144.000, é o número simbólico, literal, em parte simbólico e em parte literal? Não tenho a certeza, não faço ideia que grupo é este. Simbólico foi os que ganharam. Ganharam 46%, diz este é um número simbólico.
A Igreja Adventista não tem uma posição definida, se é simbólico, se é literal, e portanto eu também não me vou aventurar a tomar uma posição. Na verdade, nós conseguimos encontrar textos bíblicos e textos no Espírito de Profecia que tanto parecem nos indicar que é simbólico, como nos parece indicar que é literal. E portanto, não é uma discussão que eu vou entrar por aqui. Não vou entrar por aí porque a Igreja ainda não definiu posição, portanto não sou eu que vou definir. Agora, posso-vos dizer é que em Apocalipse 7 parece ser um número simbólico. Explico depois, no final, vão perceber isso. Parece ser um número simbólico. E, portanto, parece que estamos a tratar aqui deste número, 144.000, ser um número simbólico, pelo menos no capítulo 7. É isto que nos parece. O que é que a Ellen White nos diz sobre os 144.000? Reparem, houve alguém que perguntou a Ellen White, quem são os 144.000? Ela respondeu, não tenho luz sobre o assunto. Quem constituem precisamente os 144.000? Tenho a bondade de dizer a meus irmãos que nada me foi apresentado acerca das circunstâncias de que escrevem. E só lhes posso expor aquilo que me foi apresentado. Ellen White respondeu isto numa carta sobre os 144.000. Não é plano de Deus que o seu povo apresente alguma coisa que eles supõem a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144.000. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de sem dúvida saber em breve. Ou seja, a própria Ellen White nos aconselha, meus amigos, não entrem em discussões que não nos levam a lado nenhum. Não é um ponto de salvação. Não é algo que vocês precisam para ser salvos, saber se é simbólico, se é literal e quem são. Mantenham-se apenas cingidos àquilo que o Senhor tem para transmitir. Ainda sobre os 144.000, fiz outra pergunta. E a pergunta era, a terceira pergunta, são exclusivamente judeus? São os santos que viveram depois de 1844? São os santos que serão ressuscitados na altura da segunda vinda? Ellen White não fará parte deste grupo? Não consigo escolher a hipótese certa. Há bem aqui uma rasteira. Exclusivamente judeus? Vamos ver que não. São os santos que viveram depois de 1844? Também não são os santos que viveram depois de 1844. São os santos que serão ressuscitados na segunda vinda? Também não são. A resposta certa aqui é, Ellen White não fará parte deste grupo. É a resposta certa. Já vamos ver quem são os 144.000. Mas Ellen White não fará parte deste grupo. E por isso, deixem-me dizer-vos, esta é uma convicção pessoal que vale o que vale. E por isso talvez Ellen White não tivesse uma luz tão clara dos 144.000. Reparem, se Ellen White soubesse que não ia fazer parte dos 144.000, das duas uma, se calhar não vou estar salva porque não estou em condições, ou então ia perceber uma segunda coisa que era, então Jesus não vai voltar no meu tempo, porque não foi a parte dos 144.000, que são aqueles que vão estar vivos na altura que Jesus vier. E portanto, eu acho que este assunto, isto é uma convicção pessoal, atenção, ponho aqui as reticências, portanto eu acho que este assunto aqui também está um bocadinho em névoa para Ellen White, para que ela continuasse na esperança que Jesus viesse no seu tempo. Deus sempre teve esta perspectiva, sempre teve este desejo que nós pensemos que Ele vem no nosso tempo. E na verdade Ele vem, porque quando eu morrer acabou-se o meu tempo. E a minha consciência a seguir à morte é a vinda de Jesus. Portanto eu preciso estar preparado para que Ele venha no meu tempo. E talvez por isto este assunto também não foi muito claro para Ellen White. Okay? Isto é uma convicção pessoal, vale o que vale. Os santos vivos antes da segunda vinda são os que vão passar pela grande tribulação, já vamos ver isto. Portanto, o grupo dos 144.000 são um grupo especial de santos que vão estar vivos na altura da segunda vinda de Jesus. É o que nós sabemos dos 144.000. Portanto, esta era a resposta certa, porque todas as outras tinham rasteiras e estavam errados. Da tribo de Judá havia 12.000, e portanto vocês agora percebem o filme, não é? 12.000 de cada tribo, Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Portanto, estão aqui referenciadas as 12 tribos. O que é que nós podemos aprender deste texto das 12 tribos, deste texto repetitivo que fala de cada tribo, 12.000 foram selados? O que é que nós podemos aprender? Vamos tirar aqui, talvez, 3 coisinhas para nós, 3 coisinhas importantes. A primeira, será que serão literalmente da tribo de Israel? Os 144.000 que já sabemos que vão ser os santos vivos na altura da vinda de Jesus, serão literalmente pessoas da tribo de Israel? Muito dificilmente haverá puros da tribo de Israel nestes momentos. É muito difícil. E seria uma doutrina estranha, Deus só salvar os israelitas, certo? Portanto, aqui dá-nos a parecer que estamos perante um número simbólico, perante um grupo simbólico dos israelitas. Quem são os israelitas? Romanos diz, porque não é judeu o que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, Paulo diz que o judeu é aquele que é interiormente. E diz ainda em Gálatas, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Portanto, talvez estamos a falar aqui das tribos de Israel, a tribo real espiritual, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que aceitam a mensagem do Senhor. É esta tribo de Israel que estamos aqui a falar. Sobre o número 12. 12 tribos, 12.000. Eu não gosto muito de numerologia.
Há quem goste muito de estudar numerologia em Apocalipse e na Bíblia. Eu não gosto muito, mas pronto, vou dar agora aqui para quem gosta de numerologia, vamos falar um bocadinho de números, que valem o que vale. 12 patriarcas de Sete até Noé, 12 patriarcas de Sem até Jacó, 12 juízes de Natanael até Samuel, 12 tribos de Israel, 12 espias, 12 pães na mesa do lugar santo, múltiplos de 12 levitas que cantavam, pedras no peitoral do sumo sacerdote, são 12. O exército de Davi, múltiplos de 12. Os apóstolos, são 12. Portanto, parece que Deus tem aqui alguma coisa a ver com o número 12. Ou melhor, há aqui alguma regra de estrutura, porque há tantas vezes aparece o número 12. E deixem-me falar-vos aqui desta duas histórias que vi eu de uma maneira diferente agora enquanto estudava e achei particularmente interessante. Lembram-se que quando Jesus foi chamado para ir à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha estava doente, não é? E ele foi interrompido a meio do caminho por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há quantos anos? É fácil, não é? Estamos a falar do número 12, não seria outro número. Ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos que não era curado. E Jesus curou esta mulher. A seguir ele chega à casa da filha de Jairo, que tinha quantos anos? 12 anos. Reparem, sabemos que na Bíblia uma mulher quer dizer igreja, não é? Jesus parou o fluxo de sangue, parou o velho concerto, naquele fluxo de sangue contínuo dos sacrifícios, e vai ressuscitar uma nova igreja, um novo concerto. É interessante. Não deixa de ser interessante. Bom, vamos continuar em numerologia. 12 é o produto de 4 por 3. 4 é o número da Terra, 3 é o número da Trindade. São 12 estrelas na coroa da mulher em Apocalipse. São 12 portões na Cidade Santa. São 12 pedras preciosas, uma em cada porta. 12 fundações, 12 frutos na Nova Jerusalém. 12 mil estádios, 144 côvados de altura. Conclusão. O número parece ser importante na estrutura do governo de Deus. É um símbolo de plenitude. É aquilo que vos posso dizer. Dizia eu, não gosto muito de numerologia, mas tenho que dar a mão à palmatória. Este número 12 tem aqui alguma importância. É o que podemos dizer. Outro assunto interessante tem a ver com os milhares do exército de Davi. Estes são os filhos de Israel, segundo os seus números, os chefes dos pais e dos capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios, das turmas que entravam e saíam mês por mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. 12 mais 12, 24 mil. Os exércitos de Davi eram contados aos milhares. E parece-nos então que temos 12, e falas de 12 milhares. A mim parece-me que estamos a falar da plenitude dos santos prontos para esta batalha final. É isto que estamos aqui a falar, é isto que o número representa. Uma plenitude dos santos prontos para a batalha, aos milhares, prontos para a batalha final. Talvez seja esta a interpretação. João sabia os 12 filhos de Jacó quem eram e sabia a ordem do seu nascimento. Naquele tempo não havia tanta internet, tantos tablets, tantos filmes. Eles não tinham a cabeça tão ocupada com tanta porcaria. E, portanto, sabiam bem quem eram os 12 filhos de Jacó. Houve uma alteração aqui quando Jacó chegou ao Egito e viu os 2 filhos de José. E ele vai dizer, agora, pois, os teus filhos que nasceram na terra do Egito, antes que viessem a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Das 12 filhos de Jacó, José passou o legado para Efraim e para Manassés. E, portanto, as tribos, quando nós vemos as tribos a receberem a terra, já não vemos a tribo de José, vemos a tribo de Efraim e Manassés. Aqui estão 13 tribos, não é? Então isto agora faz confusão, não? Porque os levitas não receberam herança, eles serviam o templo, não receberam herança, portanto 12 foram os que receberam a herança, e estes são os 12. Agora vocês olhem para uma coisa. Se olharem para aqui, vamos ver, das 12 que estão escritas em Apocalipse, há 2 que não estão. Dan e Efraim. Destas 12 que aqui estão, estas 2 não estão referidas. Depois, José aparece aqui. Mas José já não fazia parte. José tinha passado o legado para Efraim e para Manassés. E depois nós vemos então da ordem. João, judeu como era, sabia muito bem a ordem dos filhos. Porquê é que ele mudou a ordem? Esta é uma nova ordem. O Judá era o 4º filho e passou ao primeiro. O Ruben, que era o primeiro, passou para o segundo. João mudou a ordem das tribos de Israel. Nós sabemos em profecia que nada acontece por acaso. Ou seja, João não se enganou. Há aqui alguma coisa que temos que perceber porquê. Porque é que a ordem está mudada. Reparem então o que é que proponho descobrirmos esta manhã. Porque é que a ordem é diferente? Porque é que Dan e Efraim são excluídos e porque é que José é
mencionado? A vossa cabeça já deu um nó ou não? Está quase a dar um nó? Vamos ver se eu consigo dar resposta a isto antes da vossa cabeça dar um nó. Ou então ajudar a tirar o nó. Aquilo que eu proponho então saber é, destas 12 tribos que estão referenciadas em Apocalipse 7, porque é que a ordem é diferente? E porque é que há 2 tribos que são retiradas, uma tribo que é acrescentada? É esta a pergunta. Em primeiro lugar, esta é a ordem que João deu às tribos de Israel. E agora a pergunta é porquê? Perguntei, tentei, investiguei, e esta foi talvez a melhor resposta que encontrei. Se nós formos ao original, o que é que cada nome quer dizer, está aqui. Isto é o que cada nome quer dizer. Se nós lermos pela ordem certa, pela ordem dos filhos, não nos diz muita coisa. Agora leiam isto pela ordem que João escreveu. Eu louvarei ao Senhor. Ele olhou para mim, Ele deu-me riqueza. Eu sou feliz, a minha luta Deus fez-me esquecer. Uniu-se a mim, Deus ouviu-me, comprou-me uma habitação e Deus acrescentará a mim o filho da sua mão direita. Amém. O significado dos filhos de Israel, se forem lidos assim, aqui está a história da salvação. Será que era isto que João queria transmitir? A história da salvação pelo significado dos nomes deles? Quando chegarmos lá acima perguntamos, está bem? Para já fica apenas a curiosidade. Mas esta ordem dá a mensagem da salvação. Deus olhou para mim, Ele deu-me riqueza, eu agora sou feliz, Ele fez-me esquecer as minhas lutas. Ele uniu-se a mim, Ele ouviu, Ele comprou-me uma habitação, vou preparar-vos um lugar. E Ele acrescentará a mim o filho da sua mão direita. Quem é o filho da mão direita de Deus? Jesus. Maravilhoso. Talvez seja isto, a história da salvação. É apenas uma proposta. Vamos continuar a desatar o nó, espero eu. Então porquê é que Dan e Efraim foi excluído e José foi acrescentado? Talvez a melhor maneira de nós sabermos isto é perceber um bocadinho as características das tribos. As características daquelas 12 tribos talvez nos digam alguma coisa de porque é que houve esta seleção, uns foram apagados e outros foram acrescentados. A melhor maneira de nós conhecermos as características das tribos, dos filhos de Israel, é perguntar ao pai. Habitualmente o pai conhece melhor os filhos do que ninguém. Jacó já estava a ficar velhinho e Jacó chama os seus filhos e vai abençoá-los. E nós sabemos que nesta bênção não foi só Jacó que falou, mas foi também o Espírito Santo que falou através dele. Ele vai dizer algumas coisas sobre os filhos. Vamos ver as características dos filhos, das tribos, para percebermos porque é que uns foram acrescentados, outros foram retirados. Em primeiro lugar, da tribo de José. Da tribo de José, o pai abençoou assim. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Sobre ramos e árvores já sabemos um bocadinho mais. Estamos a falar de um homem santo. Jacó está a dizer que José é um homem santo e é um homem que tem um ramo frutífero junto à fonte e os seus ramos correm sobre o muro. Passam o muro. Ou seja, o que eu vejo aqui é que os da tribo de José são os pregadores da mensagem, aqueles que gostam de fazer trabalho missionário por cima do muro, aqueles que gostam de ir aos vizinhos, aqueles que gostam de falar da mensagem no trabalho, aqueles que gostam de dar estudos bíblicos, aqueles que realmente fazem o trabalho, aqueles que são pregadores desta mensagem que não se calam, que as suas raízes vão passando para vários lados. Esta é a tribo de José. Estes serão selados, quem tenha realmente estas características. Naftali. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Quem serão os da tribo de Naftali? Serão os cantores? Serão os que têm a dom da oratória? Serão aqueles a quem nós gostamos de ouvir, porque têm uma palavra amiga sempre para dar, têm palavras formosas? Talvez estes sejam pessoas da tribo de Naftali. E estes serão selados, farão parte destes 12 mil que serão selados da tribo de Naftali. De Issacar. Estejam descansados que eu não vou ler os 12, está bem? Senão não saímos daqui. De Issacar. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom. Isto é para aqueles que gostam de descansar, é isso? Parece, não é? Mas temos que ler o resto do versículo. E que a terra era deliciosa e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu de baixo tributo. Isto foi o que Jacó disse do seu filho Issacar, da tribo de Issacar. E são então aqueles que gostam de trabalhar, de acarretar. São os diáconos, aqueles que gostam de trabalhar nos bastidores, aqueles que estão prontos para o serviço. Há aqueles que dizem, não, mas eu não sou da tribo de José, eu não tenho jeito para falar, não gosto de dar estudos bíblicos, não gosto de evangelizar, ou então não sei cantar, não costumo ter palavras muito adequadas, então é melhor ser da tribo de Issacar. A tribo de Issacar são aqueles que servem, e mal da igreja se não houvesse estes que servem, não é? Aqueles que estão disponíveis quando há um almoço para preparar as coisas, aqueles que levam o saco das dorcas para uma família necessitada, aqueles que estão prontos para trabalhar, estes são aqueles que estarão então na tribo de Issacar e estes serão também os selados. Temos então 3 tribos
E temos três características destas três tribos, que são três tribos que serão seladas. Porquê é que Dan foi rejeitada? Porquê é que a tribo de Dan foi rejeitada? Vejam o que é que o pai diz da tribo de Dan. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Não foi muito bonito estas palavras de Jacó para o filho de Dan? Pois não. Não são palavras muito bonitas. Realmente eu compreendo isto porque ele estava sob influência do Espírito Santo. E isto saiu-lhe da boca. Não sei se ele queria dizer isto, mas isto foi o que saiu da boca. Porque realmente Dan tinha aqui um problema. Era uma serpente, uma víbora, que atacava o seu cavaleiro por detrás e lhe mordia ao calcanhar. Quem serão estes? Estes são os críticos. Aqueles que gostam das revistas cor-de-rosa. Das revistas cor-de-rosa no mundo, mas especialmente as revistas cor-de-rosa da Igreja. São aqueles que gostam de morder o calcanhar daqueles de quem falam. Tem uma língua como serpente. Sabem como é que é a língua da serpente? Está sempre a vir para fora. Da tribo de Dan, são aqueles que não conseguem pôr a língua dentro da boca. Estão sempre a dizer qualquer coisa cá para fora. Estes serão rejeitados. Eu acho que não há ninguém da tribo de Dan aqui, pois não. Não há aqui críticos profissionais. Não há aqui serpentes que mordem os calcanhares de ninguém. Podemos ficar tranquilos. Se há aqui alguém da tribo de Dan, aconselho-vos a ir para a tribo de Manassés, por exemplo. Manassés quer dizer os que esquecem. Porque, na verdade, os mexeriqueiros não vão entrar para o céu, mas os que perdoam e esquecem, esses vão entrar para o céu. Então, os da tribo de Dan, o conselho é, vão para a tribo de Manassés. Perdoam e esquecem. Ou então, para a tribo de Dan, vão para a tribo de Issacar. Não falem nada, ponham o dedo de língua dentro e sirvam. É o conselho. A tribo de Dan será rejeitada. A tribo de Efraim também será rejeitada. Porquê? O que é que nos diz a tribo de Efraim? Em Juízes 12:1 diz assim: então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté. Quem se recorda, Jefté é o mesmo nome de Gideão. Jefté, porque passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa. O que é que se passa aqui? Recordam-se que Gideão foi e ganhou uma vitória contra milhares, com 300 homens. E depois da vitória ganha, chegam então os da tribo de Efraim, revoltados e chateados. Então, porquê é que não nos convidaste? Agora que ela estava a ganha, não é? Porquê é que não nos convidaste? Nós íamos, também queríamos lá estar. Porquê é que não nos convidaste? Nós vamos queimar-te a ti e à tua casa. O que é que acham dos da tribo de Efraim? Parece um bocadinho... São os profissionais da discussão. Os outros eram da crítica, estes são da discussão. Os profissionais da contenda, os briguentos, que queriam discutir com o Gideão sobre isto. Também não temos estes aqui na igreja, pois não? Não. Ótimo. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o, diz Oseias. Foram rejeitados porque rejeitaram a Deus. Reparem o que é que Deus disse de Efraim. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo dele, das suas queixadas, e lhes dei mantimento. O Senhor não os abandonou. O Senhor atraiu-os. O Senhor chamou-os. Assim como chama e como atrai a cada um que esteja na tribo de Dan e esteja na tribo de Efraim. Trai com estes mesmos laços de amor. Quer-os retirar daquela tribo. Mas eles acabaram por rejeitar e por isso foram rejeitados. Depois havia um outro versículo que nos explica melhor quem são os da tribo de Efraim, que é: Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. E a pergunta para casa é: o que é o bolo que não foi virado? A pergunta era: o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Efraim tem duas personalidades diferentes? Quer dizer que Efraim é doce como um bolo? Quer dizer que Efraim permanece íntegro nas aflições? Eu não percebo nada de bolos. Era a quarta opção. Isto havia opções para toda a gente, mesmo para aqueles que não percebem nada de bolos. E esta era a pergunta. E qual foi as respostas? Temos então, a maior parte respondeu: Efraim permanece íntegro nas aflições. Depois destes versículos talvez não esteja muito certo, pois não. Se eu soubesse o que sei hoje, já não tinha votado nesta. O que quer dizer é que Efraim tem duas personalidades diferentes e eu vou explicar-vos porquê. Agora é fácil fazer um bolo. Vocês fazem o bolo, metem dentro do forno, os minutinhos que for preciso, tiram e está feito. Antigamente não era assim. Punham o bolo dentro do forno, a lenha que lá estava, e se vocês não virassem o bolo nunca ia ficar bom. Ia ficar queimado de um lado, esturricado de um lado, e do outro ia ficar cru. Portanto, é isto que quer dizer este versículo. É alguém que tem duas personalidades. Por um lado parece um ótimo cristão, até fanático, quase queimado, fanático. Do outro lado, está cru. Não há cristianismo nenhum ali.
É aquele dos dois mundos, das duas personalidades. Aquele que ao sábado é o cristãozinho maravilhoso e que ao fim de semana é um igual ao mundo. Estes são os da tribo de Efraim. E a estes é dito que serão rejeitados. Não há hipóteses. Convertidos só de um lado. É o que quer dizer este versículo sobre Efraim. Efraim era uma tribo que era convertida só de um lado. E isso não serve. Esses não serão selados. Os 144.000 têm as características das tribos seladas. E só os selados serão salvos. É uma proposta para entendermos então porque é que estas tribos foram escolhidas, porque é que algumas foram rejeitadas. Como vos disse, não vamos continuar aqui até ao final das tribos, senão não saímos daqui hoje. Temos que continuar o nosso estudo de Apocalipse, que ainda faltam alguns versículos. Vamos então agora, a partir do versículo 9 até ao final do capítulo 7. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos a lágrima. João ouviu falar dos 144.000 e agora ele vai ver alguma coisa. Até agora ele viu, ele ouviu e agora vai ver. Depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A pergunta para casa foi: a multidão aqui descrita são os 144.000? E a resposta foi: não. São todos os salvos de todas as épocas. Nem sempre a maioria tem razão, não é? 100% errou. Sim, é o grupo dos 144.000. E porquê? Porque o ancião perguntou: quem são estes? E João diz: não sei, diz tu. Ele diz: estes são aqueles que passaram na grande tribulação. A grande tribulação é a tribulação dos finais dos tempos, que só os santos vivos na altura irão passar. Portanto, estes são os 144.000. Isso é uma grande multidão. E é uma multidão de todas as raças, tribos e línguas. Não é só os da tribo de Israel. Portanto, aqui leva-nos a ver, então, que estamos a falar do número simbólico. Em Apocalipse 7.1, João ouviu. Em Apocalipse 7.9, João viu. Em Apocalipse 7.14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Quem veio da grande tribulação foi exatamente os 144.000, aqueles que estiveram vivos no final, na vinda do Senhor. 144.000, então, parece-nos aqui mais um número simbólico, porque estamos a falar de uma grande multidão que ninguém podia contar. Sobre os 144.000, toda a tribo, língua e povo, universalidade, não apenas então as tribos de Israel, vestes brancas e palmas na mão. Reparem, em Apocalipse 7.2, João ouviu que eles estavam a ser selados aos milhares. Porquê? Porque eles estavam prontos para a guerra, como Davi tinha os seus milhares para a guerra. Eles estavam prontos para a guerra. Em Apocalipse 7.9, João vê agora a mesma multidão, que ninguém podia contar, mas que já tinham vencido a guerra, que tinham então a palma, que estavam vestidos de branco e com uma palma nas mãos, símbolo de vitória. Ellen White, no grande conflito, no livramento dos justos, fala-nos dos 144.000 como a grande multidão que ali estava. Faz esta associação. Portanto, leva-nos a crer que estamos então a tratar esta grande multidão, estamos a tratar dos 144.000. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém.
Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Esta ação de graças faz-nos lembrar o culto que falámos de Apocalipse 4 e 5, que eu gostei muito, em particular, nesta série, porque falava exatamente desta ação de louvor de Deus no capítulo 4 do Deus Criador e da sua criação e no capítulo 5 de Deus Redentor e da redenção, quando Jesus é entronizado no céu. É um louvor muito semelhante àquele que nós já vimos. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ele perguntou a João. E João disse, Senhor, tu o sabes. Como quem diz, não sei muito bem, ou não tenho certeza, ou não quer dizer, tu sabes, diz lá quem são. Ele vai responder, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, que vieram da grande tribulação. Quem veio da grande tribulação são aqueles que vão estar vivos, porque a grande tribulação é no final do mundo, como nós sabemos. E devemos falar da grande tribulação mais para a frente, em Apocalipse. Perguntas, o que é a grande tribulação? É o tempo após o fechamento da porta da graça, foi a maior resposta, e é verdade. É a tribulação que todos os cristãos passam na sua vida. É verdade que nós passamos por muitas tribulações, mas não é esta grande tribulação que está aqui falada. É a tribulação que Jesus passou antes da crucifixão, foi uma tribulação grande, mas não é esta. Esta pergunta é uma grande tribulação, não consegui dar resposta. Portanto, aqueles que tiveram medo de responder ao questionário estão a ver aqui que podem responder, sempre. Tem sempre uma hipótese. Nem que seja, não percebo nada disto, mas respondam, para isto tornar-se mais interessante. Na verdade, então, esta grande tribulação, ao tempo após o fechamento da porta da graça, começa então a grande tribulação. Depois havia outra pergunta, como vocês acertaram tanto esta, não é? 92%, não havia dúvidas, então eu resolvi confundir. O que é que não é a grande tribulação? E agora temos aqui uma grande tribulação. Temos aqui um bolo muito dividido. Então, não será o tempo de tribulação, o tempo da angústia de Jacó, o decreto de morte, isso será a grande tribulação, nós sabemos que é uma comparação, não é um tipo. A angústia de Jacó vai acontecer, aquela angústia que Jacó teve de saber, não se o irmão o vinha matar, a angústia de Jacó era se ele estaria salvo, se ele teria perdoado de tudo aquilo que tinha acontecido. Esta foi a sua angústia. E o que é que nós sabemos é que esta será a angústia também dos filhos nos finais dos tempos. Esta angústia de Jacó é um símbolo da angústia dos finais dos tempos. É um tempo que permaneceremos sem intercessor, também vai ser. Nesta angústia não haverá intercessor. Fecha a porta da graça e sabemos que vamos viver um tempo sem intercessor. É um tempo de angústia semelhante aos tempos de Noé? Será ou não? Nós sabemos que diz a Bíblia que vai ser semelhante aos tempos de Noé, mas diz-nos também que a grande tribulação será uma angústia como nunca houve, portanto nem sequer nos tempos de Noé. Portanto, esta foi a mais escolhida, mas a certa é esta, é o tempo de angústia semelhante aos tempos de Noé. Não será como Noé, será bem pior, porque diz que a grande tribulação foi como nunca houve. Tempo de derramamento do final dos juízos de Deus também vai ser, e depois não tive tempo para estudar isto, era a última resposta. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Serve de dia e de noite no seu templo. Há aqui uma mensagem interessante sobre os 144 mil. É um grupo especial dentro dos salvos. Viverão os últimos momentos de angústia na terra. Terão um privilégio único. Sabem qual é? E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou a sua bela voz e disse, somente os 144 mil entrarão neste lugar. Este grupo de 144 mil são o séquito de Deus. Vão com o Cordeiro para onde for. Onde o Senhor for no universo, eles vão com Ele. Vão segui-lo. Vão fazer parte do séquito de Deus. E vão entrar. Terão o privilégio de entrar no templo, no santuário. Estamos prestes a terminar. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Isto quer dizer que já houve tempo neste mundo que tiveram fome, que tiveram sede, que tiveram calamidades, mas isso nunca mais vai acontecer lá em cima. Precisamos de terminar os selos. Falta-nos terminar esta sequência de 7 selos para que possamos começar um novo assunto no próximo Apocalipse 11. E então vamos ler o 7º selo, que é o último selo, apenas um versículo. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. O que é que isto quer dizer? É o que nós vamos estudar agora. Apenas isto. Lembram-se que todos os selos tinham uma ilustração, João viu, João ouviu, havia uma mensagem multimédia, e agora chegamos ao último selo e silêncio no céu por meia hora. O que é isto? Vamos investigar? A pergunta era, o que é a meia hora profética? E vocês pegaram no calculador e fizeram contas e a maior parte chegou a 7 dias. É verdade, meia hora profética são 7 dias. Já vos vou mostrar porquê. Um dia é igual a um ano, quer dizer que 24 horas, que é um dia, é igual a 36 dias, que
que são os dias dos anos judaicos, ou 12 meses. Se dividirmos a meio, temos 12 horas, 6 meses ou 180 dias. Se continuarmos a dividir a meio, teremos então 6 horas, serão 90 dias, 3 meses. Se dividirmos aqui, será 2 horas, que são 30 dias ou 1 mês. Se vamos dividir novamente agora, 1 hora, serão 15 dias. É meia hora, serão 7 dias. Meia hora profética são 7 dias. Então houve silêncio no céu por 7 dias. Porquê é que se fez silêncio no céu? Foi a pergunta que eu fiz. E a resposta, a maioria respondeu, o céu ficou na expectativa do que iria acontecer. O céu indignou-se com a terra, era outra resposta. O céu ficou deserto porque todos saíram. É estranho, não sei porque terá acontecido. A resposta foi, o céu ficou na expectativa do que iria acontecer, foi a resposta que ganhou, mas não é a resposta que ganha. A resposta que ganha é, o céu ficou deserto porque todos saíram. Porquê é que eu digo isto? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos virão com ele. Quando Jesus vier, todos os anjos vêm com ele. E o que é que diz Apocalipse 6? Escondei-nos daquele que está assentado sobre o trono e sobre a ira do Cordeiro. Quem é que está sobre o trono? Deus Pai. Portanto, o céu ficou deserto. Vieram todos cá abaixo. É isto que quer dizer. E Ellen White diz, Jesus vem, Hosana, mas na glória do Pai, com todo o séquito de todos os anjos para escoltá-lo no seu caminho para a terra. Todo o céu está vazio de anjos, enquanto os expectantes santos estão aguardando com os olhos postos no céu. Já sabemos o que é meia hora e o que é este deserto no céu. Há outras interpretações que têm sido dadas. Confirmei algumas com o pastor Elídio também. Ficámos com esta que parece ser realmente a melhor. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Será alguma coincidência? Ele não é de escrever isto, que a nossa viagem ao céu vai demorar 7 dias? Não há coincidências, não é? O céu vai ficar em silêncio porque vai ficar deserto, não está lá ninguém. E deixem-me falar-vos também num paralelo da festa dos tabernáculos. A última festa a seguir ao juízo era a festa dos tabernáculos. O que acontecia? As pessoas saíam de suas casas e ficavam a viver nas tendas durante 7 dias, como símbolo dos 7 dias que iria ser a viagem até o céu. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo até o mar de vidro. Temos o livro aberto. Abrimos os 7 selos. Os 7 selos está aberto. E quando o livro está aberto, temos então a história da humanidade revelada. Conhecem a expressão, aquela pessoa é um livro aberto? Uma pessoa que não esconde nada, que diz tudo. O livro está aberto agora. Temos o livro aberto, a história da humanidade está revelada. O 7º selo é então a segunda vinda, é a viagem até ao céu. O livro aberto é a revelação, é a eternidade. Maravilhoso. Deixem-me dizer-vos uma coisa, meus amigos. A profecia é uma placa avisadora. Temos estado a dizer isto desde o início destas sessões do Apocalipse. O tempo está a escassear. Os ventos serão soltos. Ainda não foram soltos. Eles vão ser soltos. Estamos nós na tribo certa. Tomar a decisão antes do selamento é necessária. Antes da abertura do 7º selo é necessário. Hoje é o dia da decisão. Vamos colocar aqui o nosso esquema. 7º selo, então, é a segunda vinda de Jesus. De 27% passamos para 31%. Não foi um passo muito grande. Termino apenas com isto. A última pergunta que foi para casa foi: poderemos nós fazer parte dos 144 mil? Nós que estamos aqui, podemos fazer parte dos 144 mil? Sim, se for selado e estiver vivo até à segunda vinda de Jesus. Não, não cumpre os requisitos para estar neste grupo. Sim, se for selado, mesmo que morra antes da segunda vinda. Isto é uma pergunta muito complexa, não sei dar a resposta. A maior parte respondeu sim, se for selado e estiver vivo até à segunda volta de Jesus, e depois outros disseram sim, se for selado, mesmo que morra antes da segunda vinda. Já percebemos que esta resposta não é válida, porque os que morreram não vão fazer parte deste grupo, só aqueles que mantiverem-se vivos. Sabemos que na ressurreição especial vão ser ressuscitados outras pessoas, mas isso é um assunto mais lá para a frente. Mas os 144 mil são aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus. Meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa, e esta é a notícia para hoje. Para fazermos parte dos 144 mil é muito simples. Em primeiro lugar, não podem morrer. Pode ser? Quem morrer aqui, antes de os vir, já não vai fazer parte dos 144 mil. Portanto, em primeiro lugar, tem que tentar não morrer para fazer parte deste grupo dos 144 mil. Em segundo lugar, precisamos de ser selados. Precisamos de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ser servos de Deus. Estar na tribo certa. Fazer parte do Cordeiro. Lavar as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu trabalho com uma bata branca e várias vezes levo com salpicos de sangue, como vocês imaginam. Não lava muito a minha farda, não fica muito bonito. A Marisa não gosta nada quando ele chega a casa assim naquelas condições. Mas quem lavar as vestes no sangue do Cordeiro
será salvo. O seu interior vai ser branquinho, como a alva. Deus está a preparar um povo. E nós podemos ser esse povo. O povo que estará vivo na segunda vinda do Senhor. Termino com uma das melhores formas como Jesus respondeu à nossa condição. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Que o Senhor nos abençoe e que possamos fazer parte deste grupo maravilhoso. Bom sábado.